Olá, pessoal, bem-vindos aí à correção do nosso trabalho prático, né, do módulo de Android nativo com Java. Então, eu vou estar explicando como que é o passo a passo para a implementação, né, desse trabalho. Aí, vamos lá. Os objetivos desse trabalho. Exercitar os seguintes conceitos trabalhados no módulo. Implementar um app com os componentes de tela, navegação entre telas no app. Então, são esses dois pontos que a gente vai estar exercitando aí. Enunciado do trabalho. O aluno deverá implementar em Java um aplicativo Android que irá realizar o cálculo do salário líquido de um trabalhador CLT, considerando as regras apresentadas abaixo. O aplicativo será composto por duas telas, conforme o wireframes a seguir. Tá? Então, a gente tem duas telas, é o protótipo, né, das telas. A primeira tela do aplicativo é composta pelos campos numéricos salário bruto, número de dependentes e outros descontos. E um botão para realizar o cálculo. Ao acionar o botão, o sistema deverá realizar os cálculos e apresentar na segunda tela do aplicativo os valores consolidados: salário bruto, valor de desconto do INSS, valor de desconto do imposto de renda, outros descontos, né, que o usuário acabou preenchendo aqui, a gente vai trazer para cá. O valor total do salário líquido, né, considerando os descontos, e o percentual de desconto que teve em cima do salário bruto. Então, se meu salário líquido foi esse, quantos por cento que eu tive de desconto no total? Eu vou estar apresentando aqui. Na segunda tela, haverá um botão para retornar à tela principal. Beleza. Aí é que tem a explicação do cálculo. INSS. O salário de um trabalhador CLT tem desconto do INSS conforme tabela a seguir. Então, se ele ganha até 1.045, 7,5% de desconto. E não tem nenhuma dedução. O que é dedução, né? Nesse percentual de desconto, eu vou abater qual valor? Então, por exemplo, aí aqui, ó, veja como fica o exemplo de cálculo do desconto do INSS para um salário bruto de 3 mil, ou seja, a pessoa ganha 3 mil. Olhando aqui, ó, ela está nessa faixa, então eu tenho que cobrar 12%. 12% de 3.360. Só que eu tenho uma dedução de 78,36. Então, de 360, eu subtraio 78,36 e o meu desconto de INSS na folha, né, seria 281,64. É o valor que a gente vai estar apresentando no desconto de INSS. Então, considerando aí já a dedução. É importante que a contribuição máxima é de 713,10 para salários maiores que 6.101,06, né? Então, acima disso já tem o limite, o teto, né? 713,10. Beleza. Então, primeiro passo de cálculo do INSS a gente fez, já passou. E agora, o imposto de renda, como é que é calculado? Né? O imposto de renda retido na fonte tem como base para cálculo o seguinte valor. Então, a gente pega o salário bruto, diminui a contribuição de INSS e diminui um valor considerando o número de dependentes do profissional. Né? Então, se o profissional tem algum dependente, eu multiplico por esse valor e subtraio isso. A partir desse resultado é que eu aplico, né, vejo qual faixa que o funcionário caiu e aplico a alíquota e a dedução, do mesmo caso do INSS. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um salário bruto de 3 mil, igual a gente viu lá em cima, o INSS ficou 281,64. Não tem nenhum dependente. Ou seja, a base de cálculo é 3 mil menos 281,64. Então, deu 2.718. Eu saí dessa faixa e fui para a faixa de 7,5%. Vou aplicar a alíquota de 7,5%, deu 203, e descontar a dedução, 142,80. Então, eu vou ter um desconto, né, na folha de 61,08 de imposto de renda retido na fonte. Beleza. Não tem outros descontos. Se eu lançar outros descontos, eu vou descontar também do salário bruto. Atividades. O aluno deverá desempenhar as seguintes atividades: implementar um aplicativo Android nativo com Java, considerando os protótipos de tela apresentados a seguir. Implementar a lógica de cálculo do salário líquido, conforme regra descrita. Implementar a lógica para os botões dos protótipos.
A escolha da API e do app fica a critério de cada aluno. Entretanto, deve-se considerar o desenvolvimento a partir da API 21. Então, eu vou abrir o meu Android Studio. Vamos iniciar o desenvolvimento do nosso projeto. Eu fiz um roteiro, né, para auxiliar a gente. Então, checklist, né? Criar o projeto. Aí a gente vai criar o layout da nossa tela principal. Eu vou fazer por 2 activities, tá? Vou criar o layout da segunda activity, que é os resultados. Depois eu vou implementar a lógica dos botões e implementar a lógica de cálculo. E depois, se possível, fazer algum ajuste, né, na interface de usuário, de alguma delas. Então, vamos lá. Vou criar um projeto vazio já com uma activity vazia. Então, esse projeto meu, né, vai se chamar Trabalho Prático. Vamos colocar calculadora, salário. Beleza, o projeto foi criado. Então, tendo o projeto criado, o nosso primeiro item do checklist foi implementado. Então, o próximo passo é criar o layout da activity principal. Vamos criar esse layout, né? A gente já tem um layout default carregado pelo projeto, que eu usei como template, né? Então, eu vou estar tirando esses elementos aqui e está criando o nosso layout. Vamos ver como é que é o protótipo apresentado na descrição do trabalho. Olha lá, eu tenho um título, alguns labels, alguns input text e um botão. A gente pode usar, tem várias opções. A gente pode usar um relative layout ou utilizar o linear layout. Eu acho que o linear layout aqui nesse caso vai ser muito mais fácil. Então vamos estar utilizando o linear layout para organizar os nossos elementos de tela. Então eu vou converter esse layout principal aqui para um linear layout. Beleza. E agora eu vou começar a adicionar os componentes na minha tela. Então o primeiro componente é o título, né? De text view. Qual que é o nome desse título? Calculadora de salário líquido. Então, a gente já vai definir o nome para ele. Esse título ele está centralizado, né? Então, vamos centralizá-lo. Um alinhamento. Beleza. Observa também que ele não está no início da nossa tela. Então, a gente tem uma margem aqui para esse elemento na tela. Vamos colocar uma margem. Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar uma margem direto no nosso layout. Acho que vai ser mais fácil. Vou pegar aqui o atributo de margem. Aqui, ó, layout margem. No topo, vou colocar uma margem de 20. Vamos ver como é que vai ficar. Não, está muito em cima ainda. Vou colocar 50. Beleza, ficou legal. Voltando para o nosso elemento do título. Tamanho da fonte, né? Então, é Scale Pixel, que é o SP. Vou colocar 36, para ver. Não, está muito grande. Deixa eu só confirmar se o layout... Olha lá, o meu emulador é Nexus 5, então já vou deixar o tamanho definido para o Nexus 5, para a gente não ter surpresa. 30, não ficou legal. Vamos colocar 24. Beleza, ficou legal. Tá em negrito, né? Beleza. Parece que o esquema de cor tá meio azulado. Vou colocar uma corzinha nessa nossa calculadora. Beleza. Calculadora de salário líquido.
Perfeito. Então, o próximo elemento que a gente vai incluir é esse label, salário bruto. Então, vamos incluir esse label. A gente está com um layout, né, que é um container, que ele está no formato horizontal, né, que é o default do linear layout. Então, a gente tem que colocar ele no vertical para quê? Para os elementos ficarem organizados de forma vertical. Né? Dessa forma aqui, ele vai inserindo os elementos na horizontal indefinidamente. Então, vamos mudar a orientação aqui para vertical. A gente pode mudar ou por aqui, né, converter de horizontal para vertical, ou pegar o atributo mesmo do layout. Vamos pegar aqui, cadê? Orientation. A gente pode ver aqui, colocar vertical. Nessa orientação, né, ele já está ocupando toda a tela, a gente vai definir o nome para o nosso elemento. Então, vai ser salário bruto. Legal. Aqui a gente tem um cifrão, parece que é um outro elemento na tela. Vamos ver se a gente consegue colocar dentro desse... Pode ser. Vamos colocar dentro desse mesmo elemento. Mas o problema aqui pode ser com relação a alinhamento, tá? Então, vamos deixar em elementos separados, né? Até para uma boa prática. Então, vamos criar um outro elemento que é relacionado ao cifrão. Nota que, como eu estou num container que é vertical, ele vai começar a posicionar os meus elementos na vertical. Só que eu preciso colocar o cifrão aqui ao lado do salário bruto. Então, esse container aqui, né, eu não vou conseguir trazer o cifrão para o lado aqui. Ó. Então, eu tenho que ou utilizar um relative layout, onde eu vou posicionando cada elemento, ou eu posso criar um novo container aqui dentro. Então, vamos criar um container novo. Cadê? Layout, linear layout. Eu vou organizar o meu salário bruto e o meu cifrão num layout horizontal, né? Deixa eu ver, parece que esse layout ele está atrapalhando o elemento que eu adicionei acima. Por quê? Né? Ele adicionou o layout abaixo do salário bruto, só que esses elementos ainda não estão dentro desse container. Então, eu tenho que trazer ele para dentro do container. Aqui, ó. Posso arrastar. Olha lá. Então, agora eu estou com dois containers, né? Onde tem o título e um container dentro dele, no formato horizontal, onde eu vou ter o label dentro do salário bruto e o cifrão. Aí agora a gente precisa de ajustar esse elemento. Então, vamos aumentar o tamanho dele. Beleza. Próximo item, elemento de tela que a gente vai incluir é o input text, né? Para o usuário preencher o valor do salário bruto. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui o input text de number decimal. Aí, ó. Então, esse é o nosso input text com o valor que o usuário vai estar preenchendo. A gente precisa de aumentar esse tamanho, né? Não está legal. Então, ajustando aqui. Beleza.
Próximo item para a construção da nossa tela. Número de dependentes e outros descontos. Vamos lá. Então, a gente vai fazer o número de dependentes. A gente está dentro de um linear layout, né? Se eu colocar esse número de dependentes, ele vai incluir ao lado. Então, a gente tem que incluir um outro layout. Então, vamos criar um outro layout. Opa. Que vai estar dentro do layout principal. E dentro dele, eu vou incluir os meus campos, né? Então, o meu elemento de número de dependentes. Tá. Esse layout, né, observando ele está ocupando bastante espaço. Então, vamos reduzir o tamanho dele aqui, ó. Eu posso definir um tamanho mínimo, né, para cada componente? Posso. Aí eu evito esse tipo de ajuste, né, na tela. Então, cadê? Vamos pegar aqui o atributo de layout valor mínimo. Olha lá, ó. Altura mínima. Vamos colocar aqui a altura mínima de 100. 100 é muito, né? Eu acho que vamos colocar 80. Beleza. Eu vou colocar um layout mínimo para esse container também. Aqui 50. 50 ficou muito. Acho que 20. Aqui está definindo uma altura para ele, ó. Vou colocar 20, vamos ver como é que vai ficar. 20 está muito. 10. Beleza. Então, eu vou colocar o valor mínimo de 10. Para quê? Quando eu criar qualquer outro container, ele não vai ser afetado. Então, nesse outro container, eu já adicionei número de dependentes. E o número de dependentes não tem nenhum label do lado, né? Nenhum text view do lado. Então, a gente vai colocar agora só o input para o usuário preencher o número de dependentes. Esse é um input, né, de edit text de number. E aqui o usuário vai preencher o valor de quantidade. Vamos alinhar aqui para ficar... Beleza. Então, estamos construindo. Próximo elemento da tela. Outros descontos. Outros descontos têm a mesma característica de salário bruto, né? Então, são dois labels e um edit text para input numérico, de valor, né? Então, vamos criar um novo layout dentro desse layout principal. E no layout, nesse layout a gente vai colocar os nossos elementos, a mesma coisa que tem aqui, ó. Vamos lá. Deixei aqui, ó, outros descontos. Vamos adicionar um novo para colocar o cifrão. E um input decimal para o usuário preencher, né, o valor de desconto. Beleza, mesmo caso, né? Esse layout está consumindo metade aí do nosso... consumindo todo o espaço do nosso layout principal. A gente pode reduzir o tamanho dele. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para diminuir o tamanho desse layout. Vou pegar aqui, ó, mínimo, tamanho mínimo. Beleza.
Aqui eu vou reduzir. Beleza, então já está começando a ficar com a cara do protótipo apresentado. O que falta agora é colocar um botão de calcular. Então vou colocar um botão. Esse botão ele vai estar dentro do meu layout principal. Como é que está organizado esse botão? Ó, o nome dele é calcular, então vamos definir o nome, né, do texto, calcular. A margem, ele tem uma margem própria, né? Então ele está centralizado e tem margem só. Ele não está ocupando toda a tela como está ali. Então a gente vai colocar uma margem para esse botão. É um específico para o elemento. Então a margem à esquerda, porque no caso aqui ele está ocupando todo o conteúdo, né? Porque eu coloquei aqui para dar um match com o parent, ou seja, um match com o pai dele, que é o linear. Então ele vai ocupar todo o espaço. Se eu definir aqui, o meu tamanho dele vai ser de 20. Ele não vai, ele vai ocupar esse espaço pequeno, eu posso centralizá-lo. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar o atributo. Layout, alignment. Cadê? Layout de direction. Cadê? Aqui, ó. Layout de gravidade, né? Eu vou colocar ele centralizado. Então, vamos lá. Opa, eu estou mexendo em algum outro layout. Não mexi no botão. Deixa eu desmarcar aqui. Tem que clicar no botão. A gente vai definir a gravidade dele centralizada. Olha lá, está centralizado. Só que o tamanho dele ainda está pequeno. Então vamos colocar o tamanho dele de 50. Pequeno ainda. 100. Está pequeno. 150. Beleza, ficou bom. A altura, né? A altura dele está 1, porque ele está wrap content, né? Está ocupando o restante do espaço do meu container, do meu layout, linear layout. Então eu vou colocar uma margem nele no final. Para quê? Opa. Bota. Para ele, eu consegui definir um tamanho para ele. Então vamos colocar aqui uma altura de 20. Vou colocar mais. 50. Opa. Na verdade eu vou diminuir. 10. Aqui ele não está ocupando todo o espaço. Engraçado. Esse layout não está ocupando todo o espaço aqui, ó. Beleza. Tá, então, nosso layout, nosso protótipo, né, da primeira tela foi implementado. Tem que fazer alguns ajustes? Sim, a gente faz esses ajustes, né, no final. A gente faz o refinamento final da nosso app depois. Então, olhando o checklist, criar o layout da activity principal. O layout está criado. Então, eu continuo no segundo vídeo para a gente fazer o restante, né, dos outros checklists, dos outros itens.